Oi, gente, o terceirão de novo. Vamos lá. Esse aqui é o segundo resumo, né? A gente vai falar rapidamente sobre a segunda parte aí da aula de urbanização. Se a gente perguntar qual é o primeiro país do mundo a se urbanizar, é fácil, né? É fácil a gente entender. Eu estou falando dessa atual urbanização, ok? Não estou falando lá do neolítico, não. Estou falando de agora, né? Qual é o país? Todo mundo vai me dizer que é a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. 1850, para ter uma ideia, metade do século XIX, 50% da população já vivia nas cidades. Em virtude de quê? O que aconteceu para que essa população viesse para a cidade? Primeiro, a industrialização que ocorreu nesse país. Segundo, a melhoria tecnológica no campo, os cercamentos, né? A necessidade de plantar melhor e com qualidade, né? Com maior produtividade, fez com que diminuísse a quantidade de empregos no campo e aumentasse a industrialização, aumentasse a procura de emprego na cidade em virtude da industrialização. Outra pergunta. A urbanização ocorreu da mesma forma e ao mesmo tempo nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos? A resposta é não. Não ocorreu ao mesmo tempo e também, né, não ocorreu da mesma forma, né? Nos países desenvolvidos e nos países que participaram da primeira revolução, tudo bem, né? São alguns países só, né? Na Inglaterra, em 1850, se urbaniza. O restante da Europa, o processo de urbanização ocorre a partir da segunda metade do século XIX, na fase da segunda Revolução Industrial. Ocorre uma forma mais lenta, mais organizada desses países. E nos países subdesenvolvidos, há uma explosão da urbanização, ou seja, uma urbanização muito mais rápida. E também é um fato mais recente, né? Segundo ocorrido, rapidamente a partir do século XX. Ou seja, em torno de 150 a 200 anos depois, essa urbanização chega nos países subdesenvolvidos. Principalmente, né, a partir, né, da desconcentração industrial que ocorreu nos países desenvolvidos. Fatores que impulsionaram essa urbanização: modernização da agricultura no século XVIII, mecanização, introdução de novas técnicas, né? A chamada Revolução Agrícola causou o aumento da produtividade rural e diminuiu a necessidade de mão de obra. Logo, expulsou o homem do campo, que eu estava falando ainda agora para vocês. Segundo tópico aqui, o desenvolvimento da manufatura e o início da primeira Revolução Industrial. Nesse momento, as cidades foram se tornando áreas acúmenas, ou seja, áreas de atração para uma grande massa de trabalhadores que haviam sido expulsos do meio rural. Então, a cidade ela se torna acúmena ao homem do campo, ou seja, ela atrai o homem do campo. Ela atrai porque ela precisa de mão de obra, né, no primeiro momento. O crescimento urbano no mundo, né? Em 1900, existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. Dentre elas, somente duas, Pequim e Calcutá, né, na China e na Índia, situavam-se em países periféricos. Então, 14 eram de países centrais e duas cidades apenas de países periféricos. Ou seja, em 1900, essa urbanização ocorria principalmente nos países ricos.
Em 1950, havia no mundo 20 cidades em população superior a 2,5 milhões de habitantes, dentre elas apenas 6, Xangai, Buenos Aires, Calcutá, Bombaim, Cidade do México e Rio de Janeiro, pertencem a países subdesenvolvidos. 1950. Né? Em 2000, praticamente metade da população vivia nas cidades. As previsões para 2015, né, são de 36. Isso aí já foi ultrapassadíssimo já, né, com mais de 8 milhões de habitantes. Somente 4 pertencerão ao grupo de países mais desenvolvidos. Ou seja, gente, atualmente as megacidades, as superpopulosas, pertencem mais a países subdesenvolvidos, porque como nós vimos aqui, ó, no slide anterior, há uma explosão na urbanização no século XX, né? No final do século XX. Em 2000 ainda é século XX, ok? Algumas características aqui do processo de urbanização no Brasil. Primeiro, foi marcado pela formação de algumas cidades, algumas grandes cidades, que concentram parcela expressiva das riquezas e também da população brasileira. Né? No caso de São Paulo, se São Paulo fosse um país, seria muito mais rico do que o Brasil. O que sobraria do Brasil, é claro. Ocorreu com expressivo crescimento de atividades terciárias, incluindo as do setor formal e do setor informal da economia, ou seja, comércio e serviços, né, cresceram bastante nas grandes cidades. Terceiro item, ocorreu em ritmo acelerado a partir de 1950, né, que foi a chegada da indústria automobilística para o Brasil. Geralmente de forma não planejada. Essa de forma não planejada foi o aumento a explosão das cidades. As cidades não comportaram o tamanho da população que chegou. A gente pode dar um exemplo de Manaus. Ó. Quando chegou o Distrito Industrial aqui em Manaus, em 67, Manaus tinha 300 mil habitantes. 300 não, desculpa, estou diminuindo. 600 mil habitantes. Ok? E em poucas décadas, Manaus quintuplicou a sua população. E esse aumento expressivo da população, uma explosão demográfica, Manaus não conseguiu criar a gestão, a administração da cidade, não conseguiu criar infraestrutura para adequar essas populações. É por isso que a cidade cresceu muito horizontalmente. Aumentou consideravelmente a quantidade de invasão. A maioria dos bairros atuais de Manaus são resultado de invasões de terras. E a invasão de terra, né, e esse aumento de das invasões, aumento das cidades, fez de forma não planejada, fez com que houvesse vários problemas na cidade. Problema de transporte, falta de escola, de falta de hospitais, problema de engarrafamento, falta de emprego, aumento da violência urbana. O nome de tudo isso, gravem por favor, é macrocefalia urbana, se aparecer nos vestibulares. São os problemas ocasionados, a grande dor de cabeça, macrocefalia, né, ocasionada por esse crescimento não planejado da cidade. E o último apresenta padrão periférico de crescimento, com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda sendo empurrada cada vez para as áreas distantes do centro. Isso aí a gente compreende direitinho, porque a gente vive nessa cidade e a gente vê o processo de crescimento indo para o leste ou para o norte da cidade. São os bairros mais periféricos, mais violentos, mais distantes, mais pobres. Ok?
Ok, gente, vamos parar por aqui. Próxima aula a gente vê mais aí, tá? Bons estudos. Fica com Deus.